Eu acho que a NR1 ela traz isso, ela resgata isso, né? A nossa capacidade de ser um pouco mais humano, de repente. Exatamente, acho que é isso. A gente tem novas tecnologias, e novas tecnologias cada vez mais embarcadas aos negócios, e justamente para facilitar, para que a gente saia do trabalho braçal, manual, e para que a gente consiga fazer o trabalho muito mais intelectual, que é para isso, né, que a gente está nessa evolução, mas ela vem num ponto de tornar o gestor de uma forma mais humanizada, que a gente já vem falando há muito tempo. A gente precisa do olho no olho, a gente precisa do one-on-one, a gente precisa dos rituais de gestão, porque o gestor ele precisa fazer um trabalho social também. Eu tenho que chegar antes de uma atividade, antes de um trabalho, não basta eu ir lá e fazer um DDS de segurança e falar, gente, aqui, alguém não está bem, o que mais vocês precisam, né, em termos, porque está todo mundo com o EPI correto, né, porque a gente vai sempre cuidar da parte física. Né? Os EPIs, os riscos ocupacionais, eles vêm muito forte. Mas pode ser que ali tenha alguém que esteja com os EPIs, que esteja lá, mas que esteja realmente com alguém com problema em casa. Isso importa muito. Por quê? Porque se essa pessoa não tiver um acolhimento, um apoio, uma conversa com esse gestor, olha, não estou bem, e tiver essa proximidade no sentido de o que mais a gente pode fazer e dele sentir pelo menos uma escuta, pode ser que ele vá para um equipamento, ele se distraia, ele fique desatento, ou ele tem um problema social que ele não conseguiu compartilhar, isso está impactando, isso pode gerar uma crise de ansiedade se ele já tiver um gatilho, uma predisposição para isso, e tudo isso vai impactar. E no final da história, não é a empresa só que vai perder porque teve uma avaria, ou porque teve um acidente, todo mundo perde, porque ele pode perder a vida dele. E que não tem nada que seja mais relevante, mais importante do que a vida de uma pessoa. Sim. Então, a NR1 ela vem para colocar o EPI, vamos dizer assim, de saúde mental. Que o equipamento EPI, de proteção emocional, né? De saúde mental, né, o que mais a gente pode fazer? E, às vezes, a gente não pode fazer nada. E eu vou te dizer que, muitas vezes, as pessoas me pedem, Karina, eu quero um conselho, uma ajuda, um aconselhamento. Às vezes eu não sei o que fazer, muitas das vezes. Sim. Mas só o fato da gente estar lá, da gente ouvir, estender a mão, eu não sei o que fazer, mas vamos pensar junto. Vamos pensar junto, senta aqui comigo. Isso já traz um certo conforto. Tem alguém com você, né? Porque o ser humano ele é muito social. E eu acho que esse olhar já acaba, eu não sei o que fazer, mas eu vou pensar junto, né? Empresas grandes têm uma área social, normalmente tem um ambulatório. Se não tem, a gente tem as empresas terceirizadas que a gente pode fazer o endereçamento. Então tá bom, eu tenho uma empresa aqui terceirizada de saúde, então vou mandar para passar lá no psiquiatra, vou pedir para fazer uma avaliação geral, né? Enfim, se eu não tenho um psicólogo organizacional na empresa, eu tenho várias consultorias com psicólogos que podem também fazer o atendimento e tem o plano de saúde, que a maioria das empresas tem um plano de saúde, que é ofertado, que tem esses profissionais. Além disso, hoje, com esse crescimento, a gente tem as universidades, a gente tem o CVV, que também é o Centro de Valorização à Vida, né, que é um apoio, claro, que não só para o suicídio, mas também para quando a gente se sente triste, as demandas, angustiado, né? Tem grupos de apoio. Então, tem muitas possibilidades, mas com o tempo, eu fui percebendo que tem algo mais barato, mais simples e mais efetivo, que é o cuidado ativo. É o quanto que eu posso cuidar dessa outra pessoa. Eu não preciso ter vínculo. Se eu tiver, vou dar um exemplo simples que talvez que tem muito a ver com o risco psicossocial, por exemplo. Uma pessoa que anda no elevador. A maioria das pessoas pega o elevador. Aí você entra no elevador, tem uma pessoa lá junto, o elevador para, e essa pessoa que está com você, ela tem, digamos, claustrofobia, ela tem medo. E ela entra em pânico, ela tem uma crise de ansiedade. E às vezes você vai precisar ficar 1 minuto, 5 minutos, não sei, até o elevador começar a voltar ao normal. O que você vai fazer? Você está vendo uma pessoa ali em sofrimento na sua frente. E aí você vai tentar ter um cuidado ativo, o que eu posso fazer por você, deixa eu conversar com você, e você vai tentar uma aproximação, e mesmo que você não consiga uma aproximação, só o fato de você estar ali é um cuidado ativo.
A pessoa já sente um ponto de apoio, um ponto de segurança. Já não está sozinha. Então, a ideia, quando a gente mapeia os riscos psicossociais, por exemplo, esse exemplo de ter já um gatilho, de eu já ter claustrofobia e eu estar num ambiente fechado, isso me gerar uma ansiedade, e eu ter alguém ali que faz um acolhimento, que está ali junto, isso já é uma tratativa.